Que bom que você está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao curso de Bordado e Aquarela. Esse é um curso do Clube do Bordado, que é uma empresa formada por 6 mulheres. Amanda, Camila, Renata, Dini, Vanessa e eu, a Laís. No começo, o que nos uniu foi a vontade de se encontrar e aprender a bordar. Lá em 2013, a gente fazia encontros para bordar, falar da vida, comer, beber, enfim, era uma delícia. Aí, aos poucos, a gente foi percebendo que o resultado estético do que a gente fazia era um pouco diferente do bordado tradicional. Juntamos a isso a nossa vontade de empreender. Em 2014, o sucesso das vendas dos nossos bordados apontava para um mercado que estava nascendo, ou melhor, renascendo. E depois disso, nós ministramos cursos e fizemos até um canal no YouTube para levar o nosso conhecimento para muito mais pessoas. Hoje, além dos cursos no Brasil e na Europa, nós temos uma loja online cheia de produtos do clube, um plano de assinatura de riscos de bordado e também agora, pela primeira vez, um curso online. Tudo isso para disseminar o trabalho feito à mão e conscientizar as pessoas do seu valor. Eu sou a Laís de Souza, tenho 32 anos e sou virginiana. Sou formada em design gráfico e tenho uma especialização em moda. Como vocês podem perceber, eu gosto bastante de signos. O mundo das cores me encanta desde os materiais escolares e eu adoro brincar com meu guarda-roupa diariamente. Tudo verdade. Quando o Clube do Bordado começou, eu estava imersa nos trabalhos manuais. Fiz aulas de costura, de tricô e o bordado foi a técnica que transformou a minha jornada. Através do bordado, eu curei uma crise com a minha criatividade, amadureci profissionalmente e fiz as pazes com o meu traço. Que coisa boa! Né? Por mais que você não domine assim exatamente técnicas de ilustração, com o bordado seu desenho ele cresce, você consegue ter mais texturas e cores e infinitas possibilidades. Entre os trabalhos manuais, uma técnica que eu sempre me interessei foi a aquarela. Eu sou muito apaixonada pela sua fluidez e transparência. Minha iniciação foi na faculdade e eu fiz cursos com a Sabrina Eras e o Nestor Júnior. E como uma boa virginiana, eu sou muito prática e super didática, então eu vou ajudar todos vocês a desvendar os mistérios dessas técnicas de aquarela e bordado. Eu sou a Vanessa Israel, tenho 28 anos, sou uma das sócias fundadoras do Clube do Bordado e sou apaixonadíssima por manualidades. Eu venho de uma família de bordadeiras e quem me ensinou a bordar foi minha avó, quando eu era bem pequenininha. Naquela época eu nem dei bola para técnica, eu usava mais a linha e agulha sobre o tecido como se fosse papel e lápis. E aí, ao longo da minha vida, eu continuei bordando, principalmente nos momentos que eu precisava de algum alento ou alguma cura emocional. E eu fico muito feliz de estar aqui agora compartilhando com vocês esse conhecimento que vem de tão longe nas minhas raízes. Já a aquarela eu conheci há 10 anos. Lá na faculdade de design de moda eu dei as minhas primeiras pinceladas e pintei muito em papel até encontrar o meu suporte preferido, que é o tecido. E eu confesso para vocês que no começo eu também tive bastante dificuldade de lidar com a técnica, porque na aquarela a gente não tem que controlar só a tinta, a gente controla também o movimento da água. E é por isso que eu gosto tanto de dar aula de aquarela. Como eu também tive dificuldade no começo, eu pude desenvolver e aprimorar nas aulas presenciais uma técnica que ajuda qualquer pessoa que tem receio. É realmente um prazer imenso saber que você também se interessa por tudo isso e que estamos juntos mantendo essa tradição tão poderosa. Vanessa, conta então pra gente como que vai ser esse curso. Conto sim, querida. É o seguinte, o curso está dividido mais ou menos em 3 partes. A primeira delas é cheia de exercícios. Nela a gente vai aprender todas essas técnicas que estão aqui e mais várias outras. Bem focada em aquarela, né? Sim, aqui a gente tem várias técnicas de degradês diferentes, seco sobre molhado. Tem a técnica de abrir brancos. Vai ficar lindo. Eu amo. Olha esse Fofo. pôr de sol, sabe? Tem também técnica com sal grosso, com máscara de aquarela, splashes diversos, muita coisa legal. E depois disso a gente passa para a segunda parte do curso, que é a demonstração desta pintura de aquarela. Ai, olha que bonita que ela é. Sim, gente. são várias camadas, a gente vai explicar passo a passo até chegar na parte do bordado. E vai ter o quê? Vai ter paetê, vai Amo. ter bordado em linha, tridimensional. Veja essa nadadeira. Olha só. Ela mexe. E além de tudo isso, ainda tem pontos exclusivos desse curso, como por exemplo, essa cauda aqui do picô, a gente fez uma alteração no picô original, então você não vai encontrar esse tutorial em lugar nenhum. Praticamente o picô Vanessa Israel. Tem também o ponto partido, que não tem no nosso canal no YouTube, e mais, ponto partido com esse degradê maravilhoso para dar o movimento de um cabelinho boiando no mar. E acabamento em bastidor. Bora lá começar, gente?
E para vocês terem um breve contexto histórico da aquarela, ela começou há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, lá na Ásia. Também tem registro de aquarela nos papiros egípcios como decoração, então assim, técnica antiga. Muito antiga. Muito antiga. Papiro, mano. Sim, e tem um motivo para isso. Porque antes qualquer pintura aguada era considerada aquarela. Podia ser assim, café misturado com água, vinho misturado com água, tudo isso era considerado aquarela. Tipo, qualquer coisa mesmo, né? Qualquer coisa. Que pintasse. Sim, tem cor, agô, aquarela. E por isso ela era usada para fazer esboço. E então ela era considerada um meio vulgar de pintura. Legal mesmo era pintar tinta a óleo, tinta acrílica, esses pigmentos mais assim, refinados. E foi só no século XVIII que a aquarela passou a ser uma forma de arte independente. O nome aquarela deixou de ser apenas a técnica de tinta aguada e passou a ser o nome de uma tinta específica, que levava pigmentos finíssimos e algum aglutinador, como, por exemplo, a goma arábica. E é isso que dá transparência na aquarela? Oh, yes! Vênis, eu sei que guache também é pigmento e aglutinador. Então, qual que é a diferença de tinta guache para aquarela? Então, Lala, elas são realmente muito parecidas. A diferença é que o pigmento do guache é muito mais grosso do que o pigmento da aquarela. O pigmento da aquarela é finíssimo e é isso que faz com que a gente possa fazer camadas e camadas de cor sobre cor e conseguir resultados maravilhosos. Já o guache, a gente tem uma tinta mais opaca, então assim, você não trabalha com camadas, você trabalha fazendo degradês. Significa que guache é pior que aquarela? Definitivamente não, só são técnicas diferentes. Inclusive, nesse curso, nós vamos usar guache para finalizar essa aquarela. Tá, eu já entendi o que é aquarela. Agora eu cheguei na loja de artes e assim, por onde eu começo? Primeiro de tudo, calma. Porque loja de material artístico é assim, nossa, eu fico... É uma loucura, né? É uma loucura. Eu me sinto uma criança loucura. numa loja de brinquedo. Caro. Eu não posso pegar nada. A forma mais antiga de aquarela é a aquarela seca, que vem nessas pastilhinhas aqui. Esse aqui é um estojo, mas cada um desses é uma pastilhinha de uma cor de aquarela. Se uma tinta dessas acabar, você pode repor. Elas têm a vantagem de possibilitar um trabalho mais ágil, porque já está aqui tudo pronto. Molhou o pincel, bota aqui, bota no tecido e pode pintar. E a desvantagem das pastilhas é que às vezes você pode misturar os pigmentos. Por exemplo, quando você vem com o pincel e pega aqui o azul, esquece de limpar o pincel e vai direto para o amarelo, você vai sujar o seu amarelo. Não faça isso. Você não vai mais Pois ter é. uma cor pura. Esse aqui é o da Lala. Tá tudo lindo e organizado. Vou mostrar o meu pra vocês. Que orgulho. Estão preparados? Esse aqui é o meu. Pode ver aqui que até o meu amarelo ele é bem mais esverdeado que o da Lala. Se isso acontecer, você não vai perder o seu pigmento. Depois você pode molhar um papel toalha e limpar aqui, que ele vai ficar limpo de novo. Mas a gente não quer desperdiçar nada, né? Então é só tomar cuidado. E a segunda forma mais comum de aquarela é o tubinho. A vantagem do tubinho é que a tinta vai ficar sempre aqui dentro guardadinha e por mais que você coloque um pouco no seu godê para usar e acabe misturando pigmento, você sempre tem mais aqui dentro. Então, assim, é ótimo e acaba rendendo até mais. A desvantagem é que se você não fecha essa tampinha muito bem, pode ser que sua aquarela seque aqui dentro e aí fica super difícil de usar. E aí, gente, não existe material correto, existe material que você se adapta melhor. Eu, por exemplo, quando comecei a pintar, comprei esse estojo aqui. Na verdade, quando eu peguei gosto pela pintura, eu comprei esse estojo aqui. Mas hoje eu não faria isso, porque vocês podem ver, ó, que todos esses pigmentos estão intocados. Eu nunca uso. Hoje, para mim, seria muito melhor ter comprado tubinho das cores que eu gosto, colocado num godê assim com tampa para proteger, e isso ia me possibilitar todas as cores que eu preciso e eu não teria cores à toa como essas aqui. Aliás, mancada esse branco aqui, porque... Meu, Não se usa aquarela usei branca. branco na minha vida. É. Sempre que você for usar aquarela sobre suportes claros, como o nosso algodão cru, por exemplo, a gente não usa branco, porque senão você torna o pigmento opaco e ele vira praticamente um guache. Já, se você estiver fazendo uma aquarela num papel preto ou então num tecido escuro, aí sim você pode usar o branco, porque ele vai dar uma transparência como todas as outras cores. Senão você pode usar o próprio tecido ou o próprio papel como se fosse um branco. É o ideal. Vanessa, você acabou de me explicar sobre os tipos diferentes de aquarela, entre tubinho, pastilha, mas assim,
se eu vou numa loja de aquarela, eu sei que existem vários níveis, assim, que eu não sei explicar direito. Já ouvi falar de aquarela escolar, aquarela profissional. Qual seria a diferença? Então, as melhores marcas costumam ter 3 níveis diferentes de aquarela, que seriam escolar, estudante e profissional. As aquarelas escolares não são feitas exatamente com o mesmo pigmento das artísticas. Elas são feitas com restos de pigmentos da indústria automotiva ou dessas tintas de pintar casa, às vezes até de esmalte. Então, assim, é um pigmento que ele vai ficar mais opaco, não é tão translúcido, é de qualidade bastante inferior. Então, assim, só uma dúvida. Esses níveis seriam níveis de qualidade entre os tipos de tinta, é isso? Exatamente. Entendi. E é por isso que eu não indico que vocês comprem uma aquarela escolar. Porque a aquarela escolar, por mais que você faça um trabalho incrível, ela não vai te dar o resultado de todo o amor que você colocou ali. Não, e é horrível, porque você fica tentando desenvolver um trabalho, você não chega num resultado bom E você acha que o problema é você. Você se culpa. É horrível. E não é. Por isso que eu indico pelo menos a de estudante ou a profissional. A gente, inclusive, usa esse estojo aqui que é de estudante. Ele é excelente, porque o pigmento dele já é pigmento artístico e, assim, é uma qualidade excelente. Ele seria uma linha de estudante, só que de uma marca que já apresenta uma qualidade boa. Isso, muito boa, que é o Winsor & Newton, que inclusive foram eles que fizeram as primeiras aquarelas que a gente falou lá do século XVIII. Uau! Já a linha profissional costuma ter assim as cores mais vibrantes, o pigmento mais fino, a maior durabilidade, o pH é super controlado, assim, são muitas características para tornar esse pigmento o mais Melhor, premium assim. possível, isso. E como esses pigmentos, assim, são muito sofisticados, você não precisa começar por eles. Começa pela linha de estudante que já vai ficar ótimo. Inclusive, se você estiver comprando as suas primeiras aquarelas, eu indico que você compre nas cores do CEMIC, que são ciano, magenta, amarelo e preto. Só com essas cores você já consegue ter inúmeras outras cores misturando elas. Sim, inclusive a gente tem um vídeo no nosso canal no YouTube com Lala e Renata ensinando a fazer um círculo cromático, ou seja, 4 cores para fazer toda aquela roda que é praticamente um arco-íris. Na verdade, são 3 cores que viram 12. Ok, querida. Ah, é verdade, a gente usa o preto ou algum tom de marrom para escurecer essas cores. Inclusive, tem sugestões de cores de tinta para vocês no material complementar. Dá para fazer o download no link que tem aqui embaixo. E aí você vai ver todas as coresinhas que você vai procurar na loja de material artístico. É o nome preciso delas, porque essas cores elas têm um nome lá meio complicado, mas tá escrito no material complementar. Azul ultramar, amarelo permanente, magenta quinacridona, sépia ou ivory black. E aí, gente, por muito tempo a gente tentou usar essa tinta aqui, que ela é muito encontrada em lojas de artesanato. Porém, ela é como se Só fosse... explicar, essa daqui é uma tinta que eles chamam de aquarela para tecido, né? Isso. Ela é basicamente uma tinta de tecido aguada. Então, assim, ela tem aquela textura plastificada e olha só, ela acumula branco no fundo do pote. É impossível conseguir aquele resultado de camadas transparentes que a gente quer com a aquarela. Ela fica um pouco mais próxima de um guache. Então, assim, não usaria. A não ser que você vá pintar alguma coisa que você quer lavar muitas vezes. Aí só essa aqui dá jeito mesmo, porque a aquarela de papel a gente não vai lavar. Mas a gente que só vai fazer um quadro que vai ficar na parede, aí não tem importância, né? Não. Então vamos falar de pincel? Pega o pincel pra mim. Vamos lá! Pode ser. Pode. Me vê aquele parecido com esse também. Esse daqui? Isso. Tá bom. Na loja, gente, vocês vão encontrar pincéis de cabo longo e pincéis de cabo curto. Uma dúvida muito comum entre as alunas é qual é a diferença deles, além de, obviamente, o formato. Os pincéis de cabo longo, eles são ideais para técnicas em que o suporte é vertical. Por exemplo, na tinta a óleo, que você coloca o seu quadro no cavalete e pinta assim em pé. Já os pincéis de cabo curto são ideais para você pintar sobre a mesa, que é o nosso caso, então eu prefiro de cabo curto que vai ser bem mais confortável. A não ser que você esteja querendo pintar um painel muito grande, aí é legal que você tenha um pouco de extensão de cabo para chegar em lugares mais distantes da sua tela. Vanessa, e eu sei que existem 2 tipos de cerdas, cerdas naturais e as cerdas sintéticas. Me explica a diferença entre elas, por favor? Com certeza. Então, as cerdas naturais geralmente são feitas de algum pelo de bicho. Por exemplo, orelha de boi, esquilo, algumas raposas, até de pônei se faz pincel.
Esses pincéis têm algumas desvantagens. Pra gente, a maior delas é que a cerda costuma ser muito maleável. E como a gente vai passar o pincel em cima do tecido e friccionar mesmo para a tinta entrar, ela precisa ser um pouquinho mais resistente como as sintéticas são. As cerdas sintéticas têm mais algumas vantagens, como por exemplo, elas são tratadas contra fungos e bactérias, elas não perdem o formato tão fácil, pode ver ó, que essa aqui já está meio solta, enquanto essa aqui está toda bonitinha, eles têm a mesma idade. Uma desvantagem dos pincéis de cerda natural é que eles são mais caros que os de cerda sintética, eles perdem o formato com mais facilidade. Os sintéticos são tratados contra fungo, contra bactéria, eles são antialérgicos, então se você tem problema com pelo de animal, esse aqui é o ideal para você. E além do mais, eu acho que a gente não precisa maltratar animais para fazer uma aquarela bonita, né? Então, bora de sintético. Eu sei que é tentador chegar na loja de material artístico e olhar para todos aqueles pincéis. Mas calma, é muito mais importante você investir em boas tintas do que em bons pincéis. Então eu vou te dar uma lista dos pincéis que foram os mais úteis para mim e eu acho que vão ser para você também. Com eles você já consegue fazer esse trabalho inteiro aqui que a gente vai desenvolver ao longo desse curso. E muito mais. Os pincéis se dividem também entre os redondos e os pincéis chatos. É legal você ter uma variedade entre eles, por isso eu te indico comprar um pincel redondo número 0, bem fininho, um pincel petit gris, que é esse aqui que tem essa pontinha mais afinada, número 6. Esse pincel aqui ele tem um número chatinho, que é 6 milímetros mais 1/4 de polegada. Mas assim... Nossa, bem específico ele, né? Muito específico. Aquele é da linha Cotman da Winsor & Newton. Então ele tem esse nomão. Mas qualquer pincel número 6 chanfrado vai servir. Chanfrado é esse, que ele faz uma diagonal aqui, né? Um topete. Daí é legal você ter um pincel chato menor. Esse aqui que eu indico pra vocês é número 2. O maior, esse aqui é número 6. Poderia ser cabo curto? Com certeza. E outro pincel bem legal é esse aqui que também tem um nome fofo, que é o pincel língua de gato. Ele tem essa lateral arredondada, mas ele abrange uma parte grande quando você toca no tecido. Ele parece uma linguinha de gato mesmo. Esse aqui é número 6. E outro pincel que eu uso muito e gosto bastante é esse pincel aqui, ó, de ponta curta e finíssima, para você poder fazer um olhinho, uma bolinha, coisas assim muito pequenas. É o detalhe do detalhe, O né? detalhe do detalhe. Ele nem tem um número específico. O meu tá escrito 000, meio apagado. Mas assim, qualquer pincel finíssimo, durinho, arrasou. Outra coisa que pode te ajudar muito é ter um conta-gotas sempre à mão, porque com ele você pode pegar água limpa e pingar na sua tinta sem interferência nenhuma de cor. Muito prático, né? Fala do seu querido. Do spray? Eu adoro usar spray. Eu molho antes toda a minha paleta de cores com ele e aí eu só passo o pincel aqui, não preciso ficar molhando o pincel, jogando muita água aqui em cima. E também tem um truque muito, muito legal para você ter mais tempo de pintar a sua aquarela antes dela secar, mas esse é só para quem assistiu o curso até o final. Aguarde. E o último material super importante que a gente precisa é o algodão cru, nossa tela. Nosso amado algodão cru. Eu amo muito algodão cru. E o que é algodão cru? É um tecido 100% algodão e ele tem a fibra natural, por isso o nome cru. Ele é da cor exatamente que vem da natureza, não tem nenhum tingimento. Nenhuma lavagem também para ele ficar mais claro. Não tem nada. Nadinha. E o bom do algodão cru é que ele tem uma goma. E não precisa se preocupar, todo algodão cru vem engomado, direto de fábrica. Essa goma é muito legal porque aí a aquarela se comporta no tecido mais ou menos como ela se comporta no papel. Em vez de absorver e virar uma mancha disforme, a gente consegue trabalhar com a aquarela em cima do tecido por bastante tempo até ela penetrar. Você pode ver aqui nesse, ó, que a tinta mal chega do outro lado. Existem também os fixadores. Esse aqui é de misturar na tinta e já vai direto para o tecido. É de uma marca brasileira e é um dos únicos que eu conheço que é especificamente para aquarela sobre tecido. Assim, qual seria exatamente a função de um fixador? Assim, por que é interessante eu utilizar um fixador no meu trabalho? É para fazer a sua aquarela durar mais. Ah, tipo, para fixar, né? Nesse curso a gente vai ensinar também como usa máscara de aquarela. Aqui, por exemplo, ó, eu fiz um coral. Primeiro eu pintei o tecido de rosa, apliquei a máscara no formato do coralzinho e depois coloquei uma camada de tinta verde. E depois de fazer tudo isso, você puxa a camada de máscara que você colocou e ela funciona como um impermeabilizante, deixando livre, ó, todo o espaço que antes tinha máscara.
É bem super mais útil. fácil, né? Uma mão na roda. Espero que vocês tenham gostado e se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Aproveita e baixa agora o PDF contendo a lista de materiais e o material complementar. E na próxima aula a gente já vai colocar a mão na massa. Eu começo mostrando para vocês como montar a mesa de trabalho e depois a gente vai praticar as técnicas mais versáteis da aquarela. Como, por exemplo, esses exercícios aqui de valores, exercícios de degradê, tudo que é o mais útil da aquarela já vai logo na primeira aula. Então não sai daí, vamos praticar!